Meus queridos irmãos, vamos abrir a Escritura em Romanos capítulo 9. Nós estamos em nossa série de sermões no livro de Romanos. E nessa manhã, os irmãos, juntamente comigo, entraremos no capítulo ou na seção mais difícil de toda a carta. Vamos estar atentos a esse movimento que o apóstolo Paulo faz. Romanos capítulo 9, a nossa série, na verdade, o nosso sermão hoje será partido em dois. Então, a fim de que nós tenhamos o contexto completo, eu lerei os 29 versículos iniciais do capítulo 9, mas nós vamos caminhar hoje, pela manhã, apenas até o versículo 13. E à noite, nós vamos do 14 ao 29. Então, hoje é dia de falar sobre predestinação, meus irmãos. Vamos lá, hoje é dia de alegria. Romanos, capítulo 9, versículo 1 ao 29. Acompanhe atentamente aquilo que Deus tem para nós hoje. Assim diz o Senhor, através do apóstolo Paulo, à igreja. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os que são de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos de Deus. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra
e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, esse é o momento em que nós queremos ouvir a Tua voz de forma muito especial, onde a Tua palavra exposta revela também o nosso coração, revela quem somos e quem Tu és. E é por isso, Senhor, que clamamos ao Teu Espírito, que esteja em nossos corações a falar. Que possamos realmente, Senhor, sermos transformados pela Tua palavra bendita. E que, ó Deus, estejamos satisfeitos com a santa doutrina da Tua palavra. Conduz, portanto, Senhor, esta igreja, segundo a Tua vontade, na instrução da Tua palavra, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como alguém pode rejeitar coisas boas? Essa é uma pergunta interessante. Como alguém pode, diante daquilo que chama a atenção, como alguém pode rejeitar alguma coisa que é agradável e escolher algo desagradável? Bom, nós temos muitas escolhas. Na verdade, no dia a dia, nós fazemos uma série de escolhas. E uma, talvez, sem dúvida, das escolhas mais fundamentais que precisamos fazer é honrar a Deus, adorar a Deus, receber o seu evangelho, receber a palavra de Deus. Mas a grande pergunta é, diante de uma graça, diante de algo tão maravilhoso quanto o evangelho, como alguém ainda pode rejeitar algo tão maravilhoso? Como alguém pode rejeitar o evangelho? Essa é a grande pergunta da sessão que começamos a ler. Do capítulo 9 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo deseja tratar de um assunto delicado para um judeu. Um judeu que conhece a Cristo. Um judeu que ama o Senhor Jesus, que reconhece Jesus como o verdadeiro Messias. E a grande pergunta é como que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, como que ele, tendo se revelado aos judeus, e a si mesmo, tantos não creram. Na verdade, se formos colocar numa balança, podemos dizer que a maioria do povo de Israel, nos tempos de Jesus, não creu que ele era o Messias. Isso faz algum sentido? Bom, é a partir do capítulo 9 que o apóstolo Paulo deseja responder essa indagação, responder essa questão tão difícil. E ele faz isso, portanto, de algumas maneiras. No capítulo 9, ele vai mostrar o método de Deus de redenção por meio da eleição. Portanto, vai nos falar sobre a soberania de Deus.
e de como ela se revela de modo tal que mostra com clareza que os planos de Deus não falharam e não podem falhar. No capítulo 10, o apóstolo Paulo agora trata da rejeição do povo de Israel e de como eles deliberadamente rejeitaram o Messias, tendo ouvido, mas não creram, não quiseram o Senhor Jesus. E mostra, portanto, a responsabilidade do povo de Israel diante da sua rejeição para com Cristo, o Filho de Deus. E por fim, o capítulo 11 nos fala de um plano maior, de algo que está reservado na história da redenção para o povo de Israel, e de como que isso se coaduna com a história da igreja, em termos mais gerais, e como que nós podemos ver o povo de Israel hoje. Então, a partir de hoje nós vamos verificar algumas questões importantes dentro dessa história de Israel, a história da igreja, e de como foi que o evangelho, tendo sido pregado em Israel, pregado ao povo judeu, ainda assim foi rejeitado. E qual é o grande plano de Deus revelado ao seu povo? Capítulo 9, meus irmãos, trata da eleição. Capítulo 9 trata da eleição de Deus, da doutrina da predestinação, e é um capítulo que tem sido alvo de debates durante os séculos. Muitas pessoas, ao lerem o capítulo 9, ficam confusas e entram em uma certa confusão, porque talvez não estão preparadas para ver um Deus tão soberano, para visualizar um Deus que detenha um domínio tão grande a respeito delas mesmas. Mas hoje vamos ver a graça do Senhor, a graça da eleição, e de como nós devemos crer nessa eleição, de como ela é bíblica e de o que podemos fazer diante de uma doutrina tão maravilhosa, mas ao mesmo tempo tão assombrosa. Versículos de 1 a 5, Paulo trata sobre o povo de Israel. E ele começa nos falando sobre a própria experiência dele. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Paulo, para tratar de um tema tão delicado, começa falando de algo muito pessoal, da sua própria experiência diante do fato de que muitos dos seus patrícios, muitos dos seus irmãos, aqueles que ele cresceu junto, aqueles que ele esteve na sinagoga tanto tempo, não creram no Messias. Continuaram rejeitando a Cristo. E isso dói na alma. Isso dói numa profundidade muito grande na vida do apóstolo Paulo, a ponto de ele dizer algo como ele diz no versículo 3. Que se pudesse, que se lhe fosse concedida de alguma forma a condição de que ele pudesse estar no lugar daqueles que ele ama, da incredulidade deles, ele trocaria de lugar com eles. Veja o versículo 3. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, isto é, eu mesmo desejaria estar distante de Deus, eu mesmo desejaria estar à parte de Cristo, se isso pudesse produzir alguma coisa para eles, se isso pudesse trazer a salvação para eles. Perceba, portanto, que é possível ver o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, esse momento da carta, talvez com lágrimas nos olhos. Aqui está um homem abrindo o seu coração para pessoas que ele nem conhece e dizendo de algo tão
profundo e talvez falando uma loucura como essa, de dizer, olha, eu estou disposto a trocar de lugar. Eu estou disposto a deixar a salvação para que eu pudesse vê-los salvos, redimidos. Mas não é possível isso. Portanto, o lamento de Paulo, a dor de Paulo, mostra alguma coisa real para a gente aqui. É que a doutrina da eleição não causa só um incômodo para nós, hoje, igreja do século 21. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo que essa doutrina lhe causa tristeza. Não exatamente a doutrina, é claro, mas o fato de que muitos dentre os seus irmãos não são eleitos. E ele está consciente disso. A consciência dele está clara nisso, porque ele passa a falar sobre Israel. Versículo 4, ele diz, são israelitas. Estes que eu amo e que eu sofro por eles, são israelitas, isto é, são pessoas nascidas de uma descendência de Jacó, o Israel. A eles pertence a adoção, a eles pertence a lei, a eles pertence a glória, a eles pertence as alianças, os pactos que Deus fez com o seu povo e que foram simbolizados na história de Israel de muitas maneiras. O pacto com Noé, simbolizado com o arco-íris, o pacto com Abraão, simbolizado pela circuncisão, o pacto com Davi, simbolizado pela própria monarquia, pela própria coroa, pelo próprio trono. Tantos pactos, todos feitos com o povo de Israel, experienciados. Esse é o povo que recebeu as promessas. Esse é o povo que tem o culto no templo. A eles pertence todas essas verdades. Inclusive, é para eles que os patriarcas se direcionaram. Abraão, Isaque, Jacó, todos israelitas. Num sentido mais geral do termo, claro. Abraão é pai de todos eles. Os patriarcas estiveram ali, anunciando aquele povo. Mas não foram só os patriarcas. O texto nos fala que o próprio Jesus Cristo é um israelita. O texto nos fala que o próprio Jesus é daquele povo, pertence àquele povo. E não é um qualquer Jesus. Aqui nós encontramos uma declaração de Paulo que realmente é maravilhosa. E nós podemos dizer única em todas as cartas de Paulo. Preste bem atenção no versículo 5. Volte os olhos mais uma vez. Deles são os patriarcas. Também deles descende o Cristo, segundo a carne. Então veja, Paulo está falando que Jesus é descendente de Israel. É descendente porque ele é filho de Maria. Ele é descendente porque aprove ao Senhor pela encarnação que ele pertencesse àquele povo. Mas ele não é só homem. Veja a declaração que Paulo faz a respeito de Jesus, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Perceba que Paulo, de modo muito claro, está declarando a divindade de Cristo, a divindade de Jesus, que é sobre todos o Deus bendito para sempre. De modo que, quando ele trata dessa situação, da rejeição do povo de Israel, ele está tratando da rejeição não de um mero homem,
Não de uma certa escolha que você faz entre biscoito recheado de chocolate e alface. Não é simplesmente a rejeição dos vegetais. É a rejeição de Deus. Deus foi rejeitado pelo povo de Israel. Deus foi rejeitado por eles. Portanto, ao reconhecer a sua divindade, ele também reconhece a seriedade dessa rejeição. E a pergunta que fica no final das contas é: ora, se aqueles que são chamados o povo de Deus rejeitaram a Deus, ora, os planos de Deus falharam. Deus não conseguiu cumprir os seus planos. Deus não conseguiu cumprir a sua vontade, porque a vontade do homem se tornou superior à dele. Essa é a questão. Será que é isso mesmo? Será que realmente nós podemos dizer tais coisas que Deus, desejando ter o povo de Israel, não conseguiu, fez tudo o que podia? Deus enviou Jesus Cristo, Ele foi até a cruz, Ele morreu naquela cruz, e não deu certo. A missão de Deus falhou. Será que é isso? Versículo 6, o apóstolo Paulo responde: e não pensemos que a palavra de Deus falhou. Não. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é a vontade de Deus. A palavra de Deus é a manifestação do ser de Deus. É o próprio Deus, inclusive. A expressão que Paulo usa aqui é a mesma que João usa no capítulo 1, para falar dessa palavra que é eterna, o Logos de Deus, o Verbo que se fez carne. Será que Cristo falhou na sua missão? Não, não. A resposta tem de ser não. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. É maravilhoso ver como essa doutrina da vontade soberana de Deus está em toda a Escritura. Por exemplo, em Jó, livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, nós temos essa declaração de um homem que passou pela fornalha, um homem que passou pelo moedor de Deus. E ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui está Jó, que enfrentou o sofrimento. Aqui está um homem que padeceu dores terríveis da alma e do corpo, reconhecendo o Deus que não falha, com seus planos que não falham. Como então não falhou? Se diante de tudo que foi dito pelo apóstolo Paulo, se a eles pertence todas essas coisas, como que a palavra de Deus, isto é, o plano, a missão de Deus não falhou? Como que não? Ele responde: porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Aqui está o mistério revelado. É que o plano de Deus sempre foi que
que o verdadeiro Israel, os verdadeiros israelitas, fossem contados não simplesmente por uma descendência da carne, do sangue, uma descendência natural, mas antes por meio da promessa, por meio do chamado, por meio daquele que chama, e não por meio de obras humanas, de modo que nem todo Israel é Israel de fato, é o Israel da promessa, é o Israel espiritual. E a história prova isso. É muito curioso, porque Paulo, ao invés de se deter já em Cristo, como ele vai fazer mais à frente, ele começa mostrando que esse sempre foi o plano de Deus. Deus sempre se mostrou dessa forma. Isso não é uma doutrina nova que ele resolveu recorrer agora quando que as promessas não foram cumpridas, como que alguém que não tendo mais o que inventar, inventa a doutrina da eleição para poder justificar um problema na sua história. Não. Ele conta, em primeiro lugar, a própria história de Isaque, filho de Abraão. E os irmãos sabem da história. Abraão recebeu a promessa de Deus, que ele e sua descendência iria abençoar todas as famílias da terra. Só que Abraão, já velho, sua esposa estéril, começou a perceber que a coisa não estava andando. Começou a perceber que as coisas não estavam indo como Deus havia dito que iria acontecer. Então Sara tem uma brilhante ideia. Que tal a gente ajudar Deus? E aqui eu sempre digo isso porque é um ensinamento básico. Não precisa ajudar Deus, gente. Toda vez que o homem tenta ajudar Deus, faz errado. Deus não precisa da nossa ajuda. E como foi que eles fizeram? Sara teve a ideia, trouxe a sua criada para que se deitasse com Abraão e por meio dela tivesse filhos. E portanto esse filho fosse contado como filho de Abraão e de Sara. Mas nós sabemos que não foi assim que aconteceu. Ismael, apesar de filho de Abraão, não era o filho escolhido por Deus para abençoar todas as terras, mas sim aquele por meio do qual Deus, sozinho, sem a ajuda do homem, por um milagre no meio sobrenatural, fez com que Sara tivesse filho, e o filho foi Isaque. De modo que, ao observarmos os dois filhos, nós temos uma clara manifestação do plano de Deus. E o plano de Deus sempre foi Isaque. O plano de Deus sempre foi que Isaque fosse o verdadeiro descendente de Abraão. Ismael não frustrou os planos de Deus. Ismael não confundiu os planos de Deus, mas Deus demonstrou o seu poder e a sua vontade por meio de Isaque. A mesma coisa aconteceu com o filho de Isaque, ou os filhos de Isaque. Nós sabemos a história. Sara morre, Abraão de luto, Isaque, seu filho, enlutado, e Abraão chama o seu servo para que vá de volta à sua terra, onde ali trouxesse a esposa de Isaque. E é exatamente isso que acontece. Rebeca vem casada por procuração com o servo Eliezer, e quando se encontra com seu marido, ela o consola. O texto nos fala que Isaque foi consolado pela sua esposa, exatamente, inclusive na tenda onde dormia a sua mãe. É como conta a história. Mas ela engravidou. E o texto nos fala que havia uma luta dentro do seu ventre. E algo que fazia com que ela sofresse muito. E ela clamava, eu vou morrer desse jeito. E Deus faz uma promessa àquela mulher. A promessa é que o mais velho serviria ao mais novo. Mas isso não é o natural.
Os mais velhos, como primogênitos, são aqueles que têm os seus irmãos para servi-lo. Mas Deus tem os seus planos. Perceba que toda essa confusão na história dessas famílias, e que se você ler o livro de Gênesis, você vai perceber o quanto que isso se dá de forma ordinária, isto é, de forma natural nas famílias, mostra o plano de Deus soberano e a vontade dele de que fosse Jacó, aquele que seria depois chamado de Israel, o enganador que passaria a ser o príncipe. E esse Jacó, Israel, seria ele, e por meio dele que viria a descendência do povo de Israel, isto é, do povo de Deus, do povo da aliança. De modo algum, diz Paulo, havia neles qualquer coisa, havia nesses jovens qualquer coisa que chamasse a atenção de Deus. Pelo contrário, eles nem tinham nascido. Veja o versículo 10. Isso não aconteceu somente com ela, isto é, com Sara, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal. Perceba, Paulo está dizendo que na história, na realidade, eles não fizeram bem e mal. Por quê? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Um detalhe que vale $1 milhão aqui, preste bem atenção. Se a eleição fosse fundamentada numa fé prevista, isto é, se a eleição fosse fundamentada num movimento do conhecimento de Deus, para saber que aqueles que creem no Senhor, aqueles que estão no plano de Deus, fizeram isso de forma livre e Ele previu e portanto o elegeu, o propósito da eleição, o propósito de Deus quanto à eleição, não prevaleceria. Por um motivo muito simples. A ação humana que direcionou a escolha de Deus. Mas perceba que Paulo se preocupa em deixar muito claro que esse não é o caso. Não foi assim que as coisas aconteceram. A escolha de Deus, a eleição de Deus se dá sem obras humanas, sem qualquer consideração pela ação humana, pela previsão de fé, ou qualquer coisa que o homem possa fazer na sua vida, porque está Deus, soberano, criador, na eternidade, antes de todas essas coisas, antes de tudo, e nós vamos ver a partir do versículo 19, inclusive, antes mesmo do barro, porque é o oleiro, fazendo as coisas pela sua vontade soberana. Não havia em Jacó certamente nada de bom que pudesse fazer com que Deus escolhesse Jacó a despeito de Esaú. Meus irmãos, leiam Gênesis. Nós estamos lendo, inclusive, no domingo à noite. Vai demorar um pouco para chegar, está chegando, mas vai chegar lá na história de Esaú e Jacó. Já chegamos, mas essa parte de Jacó, dos enganos de Jacó, são terríveis. Jacó engana seu irmão, Jacó engana o seu pai velho e cego. Meus irmãos, se eu fosse escolher alguém para ser de descendência, não seria Jacó. Jacó não é um bom exemplo a ser seguido. Mas você também não é. E a eleição de Deus prevalece a despeito de nós. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está mostrando, que a realidade não se dá, portanto, por meio de
o querer humano, mas pela vontade e pelos planos de Deus, a ponto de ele dizer: amei Jacó, antes deles nascerem, amei Jacó, odiei Esaú, desprezei Esaú. Amei Jacó. Lembra, Paulo está falando sobre a rejeição do povo de Israel a respeito de Jesus Cristo. Tenha isso em mente quando você está lendo esse texto. Por que eles rejeitaram? Paulo está respondendo: porque Deus amou alguns e rejeitou outros. Eu sei que para muitos isso é algo assustador. O que Paulo está falando aqui? Será que ele está tratando simplesmente de Jacó e Esaú? Será que ele está tratando simplesmente da descendência de Jacó, isto é, de Israel? Será que é simplesmente a respeito da eleição de Israel? Claro que não. Perderia completamente o seu ponto. Perderia completamente o seu objetivo. Se simplesmente fosse uma questão direcionada e específica para a vida de Jacó e Esaú, somente aconteceu com eles isso. Ou somente com Israel, nós perderíamos o ponto de Paulo em explicar o método soberano de Deus de agir na história e de por que aquele povo rejeitou a Cristo, e isso não faz com que os planos de Deus sejam frustrados. Portanto, diz Paulo, não é de modo algum por meio da obra humana, mas por causa daquele que chama. Aqui há uma doutrina fundamental, relacionada, intimamente conectada com a doutrina da eleição, que é a doutrina do chamado eficaz. Paulo aqui nos lembra que o mesmo Deus que elege é o mesmo Deus que chama, é o mesmo Deus que traz para si, é o mesmo Deus que faz com que aqueles que não eram seu povo, aqueles que não eram amados por ele vai falar isso mais para frente citando o texto de Oséias, Isaías, agora são recebidos pelo Senhor, são acolhidos pelo Senhor, por causa da eleição e o seu chamado de trazer para si aqueles que ouvem a sua voz. A teologia, ela costuma dividir em duas instâncias esse chamado para a gente poder didaticamente compreender como ele se dá. O apóstolo Paulo também vai explicar isso no capítulo 10, quando fala que esse chamado se dá por meio da pregação. Ele inclusive pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Então é exatamente isso associado à ideia do chamado com a pregação do Evangelho. E agora, só para que a gente possa ter a doutrina completa, para não sairmos daqui confusos. O chamado, que a teologia chama de chamado externo, é exatamente o ato da pregação da palavra. É o ato da proclamação e do testemunho de Jesus Cristo aos incrédulos, àqueles que não conhecem a Cristo. Mas esse chamado que é feito pela igreja não alcança o coração se não houver acompanhado com ele o chamado interno. E esse é o que Paulo está falando aqui. O chamado pelo Espírito Santo, o chamado eficaz, o chamado do soberano Deus que elege e também traz para si, convertendo corações duros e ímpios para a sua honra e para a sua glória, para que se ajoelhem diante de Deus Todo-Poderoso. É nesse sentido que Jonas, capítulo 2, verso 9, você não precisa nem abrir, mas quando trata exatamente sobre a soberania de Deus na salvação, quando Jonas reconhece que não tem como escapar,
da missão de Deus, ele fala: ao Senhor pertence a salvação. O dono da salvação é o Senhor, é Deus. Meus irmãos, os planos do Senhor não podem ser mudados. O Senhor não falha, a sua palavra não falha, a missão de Deus não falha, e mesmo diante da incredulidade do povo de Israel, e nós podemos dizer hoje, da incredulidade dos povos ao nosso redor, os planos de Deus, a missão de Deus não falhou. Por que não? Porque é Deus quem escolhe. Não sou eu que escolho. Não é você quem escolhe. Não somos nós que temos uma listinha aqui daqueles que vão ser redimidos, daqueles que vão ser transformados. Eu não tenho essa lista, mas Deus a tem. E os nomes que Ele escreveu desde antes da fundação do mundo, os nomes que estão ali atrelados ao Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, como é dito em Apocalipse, não podem ser apagados, como também não podem ser acrescentados, nem mais, nem menos. Deus é soberano. A eleição não se dá por mérito humano. Você não está aqui porque é mais bonitinho. Você está aqui pela livre vontade de Deus, de demonstrar a sua glória e apontar o seu poder soberano de redenção, em fazer um pecador como você e como eu, completamente imerecidos, redimidos pelo sangue do Cordeiro. O que podemos fazer diante dessas verdades? Primeiro, reconheça a sua pequenez diante desse assunto. Reconheça o quanto você é pequeno diante de um Deus soberano. Reconheça a humildade que devemos ter ao tratar de algo tão sublime e maravilhoso. O avô da minha esposa, reverendo Francisco Leonardo, diria que nós devemos estudar essa doutrina de joelhos dobrados. É assim que devemos fazer. Eivado, recheado de oração. Porque nós não podemos julgar Deus. Nós não podemos dizer, porque eles e não eu, ou porque eu e não eles. Talvez essa seja a grande pergunta. Por que alguém como eu conheço os meus pecados. Eu conheço a minha maldade, meus irmãos. As minhas mentiras. E você também conhece as suas. Pelo menos uma boa parte delas. A gente não merece. Se não fosse a eleição, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a salvação soberana de Deus e somente dele, nós não poderíamos estar aqui. É por isso que podemos louvar a Deus. Podemos reconhecer o seu poder, os seus meios, e louvar ao Senhor por aquilo que Ele é e faz, pelos seus planos. E também somos chamados diante dessas verdades, como igreja, sabedores de tudo isso, a anunciar e testemunhar de Cristo. E não há qualquer contradição entre a doutrina da eleição e a doutrina do chamado, da pregação e da missão. Pelo contrário, meus irmãos, só vale a pena evangelizar
Só vale a pena falar de Jesus para alguém porque nós sabemos que não é porque nós falamos, mas porque Deus age naqueles corações, naqueles que Ele escolheu, que nós temos vitória na proclamação do Evangelho. Porque se dependesse da sua capacidade retórica, se dependesse da sua articulação argumentativa, quem queria ser salvo, não é mesmo? Mas porque Ele elegeu os seus, nós podemos anunciar o chamado externo, anunciar a Cristo. Há muitos do seu aprisco, há muitos do seu rebanho, há muitos eleitos de Deus que ainda não ouviram de Cristo. E o nosso chamado, portanto, é participar dessa missão de Deus, anunciando a sua palavra. Não nos preocupemos com aqueles que rejeitam, oremos por eles. Alguns que rejeitam momentaneamente, posteriormente abraçarão a Cristo. Paulo é um exemplo. Outros, cabe ao Senhor julgar, cabe ao Senhor decidir. Não somos nós. Apesar do sofrimento que muitas vezes nos toma, Paulo reconheceu isso. Talvez esse seja seu caso. Talvez na sua família você tenha pessoas que odeiam a Cristo. Talvez sejam seus pais, talvez seus irmãos, talvez pessoas muito próximas a você. E há uma amargura em seu coração, como o apóstolo Paulo também tinha. Mas confie no Senhor. Descanse o seu coração na doutrina da eleição. Deus é soberano, Ele faz conforme a sua vontade. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua bendita palavra, pela revelação maravilhosa da doutrina da eleição. E rogamos que o Senhor nos abençoe, para que estejamos encorajados, estimulados diante dessas verdades, a anunciar o teu nome, o nome de Cristo, teu Filho, adorar a Ele, que é digno de toda honra e glória. Assim, Senhor, atinge os nossos corações, para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.